Há um recurso de configuração de segurança no sistema relativo ao módulo de tesouraria que permite que sejam colocados alguns limites. Tem limites para o usuário definir que tipos de operações ele pode lançar, o que ele pode fazer dentro da tesouraria, e também limites de tempo para lançamentos retroativos. Em relação às permissões, isso fica aqui em Sistemas, Senhas e Permissões. Existe uma videoaula específica que trata muito mais a fundo de todos os aspectos. Aqui a gente vai se ater à tesouraria. Então, você seleciona qual é o usuário que quer definir as permissões. Existe essa aba da tesouraria e aqui para cada funcionalidade, se você marca em permissão, significa que ele tem acesso. Aqui que ele pode incluir dados, modificar e excluir. Uma outra configuração muito importante é a que define quais comprovantes cada usuário tem acesso. Os comprovantes são os que definem que tipo de operação está sendo lançada. Então, por exemplo, uma venda, uma compra, uma devolução, uma despesa. Para cada uma existe um código. E há situações como, por exemplo, você pode ter um auxiliar financeiro que ele pode ter acesso a tudo, menos algum tipo de lançamento, como seria, por exemplo, salários, comissões, retiradas, prolabores, enfim. Desmarcando essas opções, mesmo ele tendo acesso à tela de lançamento, à tela de relatórios, ele não vai ter acesso a essas informações. Algo importante é que, ao mexer nessas configurações, não precisa se clicar em nenhum desses botões. Sai, já fica salvo. Esses botões de altera, atualização, servem para uma outra coisa. Só que para que esses ajustes tenham efeito naquele usuário, se ele estiver logado naquele momento, ele precisa sair do sistema e entrar de novo. Outra configuração muito importante é que define um limite de data para lançamento retroativo. O sistema ele tem uma data própria, independente do relógio do computador. Essa data muda quando alguém que tenha permissão vem aqui nesse menu de fechamento diário e efetua a troca. Isso por uma questão de segurança. Então o que acontece? O sistema permite que sejam feitos lançamentos retroativos com data anterior ao dia atual, mas somente para lançamentos que não envolvem produtos. Quando o lançamento envolve produtos, segue uma outra regra de limites. Isso que nós estamos vendo aqui afeta a todos, mas o lançamento retroativo de um lançamento ele é preponderantemente para aqueles que não têm produtos. Então isso aqui evita duas coisas. Uma, um engano, alguém que esteja, principalmente quando se troca de um ano para outro, a pessoa acaba colocando o ano anterior. E também, às vezes, para ações mal intencionadas de colocar um lançamento num período anterior. O que ocorre? O sistema até ele recalcula todos os saldos até a data atual, mas aquele lançamento fica no mês que já foi fechado, enfim. Então o ideal é que você coloque um limite, nossa sugestão, de no máximo 30 dias para que isso ocorra. Então aqui há duas formas de trabalho. Se coloca uma data, então se eu coloquei 5 dias, qualquer usuário que tenha acesso aos lançamentos de tesouraria, ele pode fazer isso até esses 5 dias anteriores à data atual. Para lançamentos em períodos maiores, se você já quiser, pode deixar uma senha definida aqui. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e altera. Nesse caso, quando passar desses 5 dias, o usuário pode informar uma senha. Isso aqui é uma senha dinâmica. Quando você define essa senha ou essas configurações todas, elas ficam valendo naquele exato momento, mesmo para os usuários que estão logados. Então, revendo, se ficar em branco a senha, nunca será solicitada e o limite é esses 5 dias. Se colocar uma senha, você poderá até deixar aqui em 0 dias e ele sempre vai solicitar uma senha. Se eu colocar 5 dias e definir uma senha, no momento de fazer o lançamento, vem a opção de informar uma senha. Como a senha é dinâmica, você pode dar essa senha, a pessoa lhe comunica que já fez o lançamento, você modifica a senha de novo. Não se preocupe de
você esqueceu dessa senha, ele não vai exigir saber a senha anterior para colocar uma nova. Quem tem acesso aqui pode chegar e definir qualquer senha, vale essa que for colocada naquele momento. E essa marcação é para quais datas é levado em conta esse controle. Data do movimento é a data de lançamento. Quando é um lançamento que não envolve produtos, o sistema deixa que você informe a data que quiser. Então seria a data de competência, quando ocorreu aquilo. A data do documento seria a data em que foi emitido o documento. E a data do caixa da tesouraria, a data em que o valor saiu ou entrou no caixa. Então, num exemplo bem simples aqui, uma despesa que você comprou, realizou a despesa no dia 20 de março. A data do movimento. A data do documento pode ser a data em que foi emitido o documento pelo fornecedor e a data da tesouraria é a data em que o valor foi pago. O mais prático aqui, a gente recomenda que só seja usado esse controle para a data da tesouraria, que é o que interessa, é a data em que o valor entrou ou saiu do caixa. Mas, se você quiser limitar também, no caso de lançamento, por exemplo, de contas a pagar, você pode limitar aqui data do movimento, data do documento, e mesmo que esse valor ainda não saia do caixa, não será permitido fazer esse lançamento. Enfim, não será permitido para aquele usuário, mas para quem tiver a senha aqui, ou ampliar o número de dias, isso acaba sendo liberado. Vale relembrar que todo lançamento retroativo que envolva um pagamento ou recebimento, o sistema efetuará o recálculo de todas do saldo daquela conta daquele dia até o dia atual. Encerra aqui essa videoaula de configuração de segurança da tesouraria.